Olá, pessoal animado, em pleno feriado e o povo tá aqui. Muito obrigada, gente. Nossa, de coração mesmo. Obrigada a vocês que estão aqui hoje, porque hoje eu sei que é feriado. Então eu vou fazer assim, né, até em homenagem a vocês, né, para não tomar muito tempo do feriado de vocês, eu vou fazer uma apresentação mini saia, tá? Curta, mas interessante, tá? Que daí a gente não perde, vocês não ficam prendidos, né? Não prendo muito vocês aí, fico ocupando o horário do feriadão aí de vocês, tá? Mas antes da gente começar, eu quero fazer alguns avisos paroquiais, digamos assim. Amanhã eu vou disponibilizar um link na bio para um workshop que eu vou fazer semana que vem. E assim, essa semana a gente está falando sobre os pilares que sustentam, né, o mapa para desenvolver comportamentos vendedores, né? E são 5 conhecimentos validados pela ciência, mas a gente está falando sobre cada um deles, assim, fazendo analogias bem fáceis de entender, muito leves, né? Para não ficar uma coisa muito densa aqui na live. Mas o workshop não. Então, assim, quem tiver interesse em realmente entender como é que esse processo pode te ajudar com relação à sua venda, ao seu momento, a gente vai fazer um conteúdo mais denso, a gente vai realmente falar, né, com relação aos 4 comportamentos, né, os 4 características, os 4 perfis, a gente vai falar sobre todas as forças pessoais, a gente vai falar sobre as âncoras, as 8 âncoras, a gente vai fazer também um cenário, tá? Tipo, se você tivesse o perfil X com a âncora Y, com tais forças, com tal linguagem de valorização, que é o tema de hoje, e se você vendesse tal coisa, né? A gente vai fazer todas as analogias, serão feitas com relação às vendas, porque esse é o nosso objetivo. Como seria seu comportamento? E se você tem, né, um perfil parecido com isso e não está funcionando, tem aquele lance lá que a gente falou que tem que cuidar se o seu perfil está saudável, se o seu perfil não está saudável. Então a gente vai fazer um workshop, ele vai ser 2 horas e mais 2 horas, serão 2 dias. É um conteúdo muito mais profundo e muito mais denso. Então esse sim vai dar para você, assim, quem aí já tem até, né, já sabe qual que é o seu perfil, de repente até conhece algum dos outros conhecimentos, você já vai conseguir mais ou menos assimilar como é que isso está funcionando para você. Então, e o outro aviso é que quem já tem, né, as prints da semana, manda lá no WhatsApp, né? Já tem algumas pessoas mandando. Manda lá no WhatsApp que amanhã a gente vai fazer o sorteio. Então, quem já tiver tirado essas prints, já manda pra gente já ir organizando aí a lista das pessoas pra gente sortear no último pilar, que é amanhã, tá? E daí você deve estar se perguntando, Angelina, que o amor, né? Quem viu lá meu story, que o amor tem a ver com mapa, com venda? E também dei um pouco de spoiler, né, no último post que a gente colocou ali. Mas assim, tem tudo, como tudo a ver com venda. Porque assim, 80%, 100% das pessoas, né, 100% dos fornecedores são pessoas, 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Então, se você não entender de pessoas, você não consegue entender de vendas, você não consegue entender de negócios, porque a ideia de você trabalhar com pessoas é você saber se relacionar. E o que o pilar de hoje, que são as 5 linguagens de valorização, tem a ver com isso? Eu gosto muito de falar com vocês aqui fazendo analogias, né? Então a gente vai fazer uma analogia que eu acho assim que fica bastante claro para todo mundo. Sabe quando você tá lá estudando ainda, né? Todo mundo, alguns ainda devem estar nessa fase, outros que já passaram. E de repente na sala lá você tem um casal que era exatamente o improvável, né? Porque tem casal que já dá match ali, né? O troço, você já vê que vai rolar. Mas tem casais assim que do nada, quando você, nossa, tão junto, você, né, até fica surpreso porque eles não tinham nada a ver um com o outro. Então,
provavelmente uma dessas pessoas se movimentou em direção ao outro com um interesse genuíno em descobrir como é que o outro funciona, o que o outro gosta. Tipo assim, ele queria chamar a atenção daquela pessoa, né? E ele tinha interesse naquela pessoa. Então, ele foi atrás de buscar saber o que é importante para aquela pessoa? Como é que ela gosta de ser tratada? Como é que ela gosta que as pessoas falem com ela? Como é que ela se sente valorizada, né? Que eu acho que é uma das maneiras de você chamar a atenção de alguém é você mostrar, né, que aquela pessoa é importante para você. E nas vendas, infelizmente, os relacionamentos, eles são assim, menos profundos. Claro, né, gente? Você não vai namorar o teu cliente, não tem nada a ver, mas assim, olha como faria uma diferença você saber, né, quais eram as suas linguagens de valorização. E elas têm diferença, né? Às vezes no meio profissional você tem uma e no meio social, familiar, você tem uma outra que é mais forte, né? Na família você gosta de uma outro tipo de linguagem. E o que isso vai impactar na sua vida? Quando eu sei que, tipo, eu gosto de ser tratada desse jeito e não daquele jeito, eu começo a ter empatia pelo outro. Como assim empatia? Eu começo a pensar que as outras pessoas também têm linguagens próprias de valorização. E muitas vezes a gente conversa com o outro, a gente trata o outro. Às vezes você até elogia, né? Você é uma pessoa que tenta mostrar que você valoriza aquele teu cliente, que ele é importante, mas a linguagem que você usa para ele não fala nada, não significa nada. Por quê? Porque ele se sente valorizado de uma outra maneira. Então, para a gente não ficar entrando em metodologia aqui, né? Para a gente falar mais assim, de uma maneira mais analógica. Se eu tenho um cliente e quando eu vou conversar com esse cliente, eu acho que ele gosta de ser tratado do jeito que eu gosto de ser tratado, eu tô cometendo um grande erro, sabe? Porque essa pessoa, ela pode muito bem gostar de ser tratada de outra maneira. E aí eu vou levar uma proposta para essa pessoa, uma proposta que me agrade. Né? Eu vou fazer as coisas do jeito que me agradam, né? Que eu gosto. E o outro pode ser que ele goste de outra maneira e eu não tive nenhum cuidado, nem o interesse em ir procurar saber se ele gosta ou não. Fala, mas Angelina, se eu fizer isso aí, eu vou saber qual que é a minha linguagem, né? Mas eu não vou saber qual que é a do outro. Bom, primeiro, que a gente já falou, você entende que existe, né? Porque você se reconhece naquilo. Você fala a verdade, eu não gosto disso e eu não gosto daquilo, em compensação eu gosto de tal jeito assim. E daí, a gente tem dentro da metodologia tanto perguntas como comportamentos que você pode observar no seu cliente. Só por esses, aí é a hora que entra a parte do namorado, né? Da pessoa que teve interesse no casal improvável. Você é que tem que ter esse interesse. Vai partir de você essa pesquisa, esse olhar observador sobre o seu cliente para você conseguir entender ou no mínimo captar aquilo que você acha que ele gostou mais. Eu falei desse jeito, não senti que ele não conversou muito comigo, ele respondeu sim e não, tal. Quando eu falei de tal maneira, eu senti que ele interagiu mais. Então, não é impossível você descobrir do outro, até porque são só 5. E só que cria um valor gigantesco, porque às vezes na tua proposta você embute às vezes até um bônus, uma coisa que pro outro não faz diferença, não criou nenhum valor, entendeu? Mas você acha que você criou um valor, poxa, eu dei uma bonificação, eu dei isso, eu dei aquilo, e a pessoa não entendeu aquilo como um valor. E a venda, ela é muito isso, ela é uma conquista, né, do casal improvável. O cliente tem N opções, ele tem um absurdo de ofertas, mas você entendendo a linguagem de valorização de um cliente, você vai no coração dele. Literalmente, você consegue conquistar ele como um casal improvável da nossa analogia. E olha que engraçado, essa linguagem de valorização,
ela é assim um vilão quase, né, no mundo, porque ela é responsável assim por um abismo às vezes entre pessoas que deveriam ser muito próximas, que deveriam ter muita intimidade, entendeu? Vou citar um outro exemplo familiar, digamos assim. Você tem um filho e tipo assim, para o seu filho, ele entende, né? Ele tem como importância você participar das coisas dele. Você tirar um tempo e ir no futebol do colégio dele, alguma apresentação dele. E você, ao contrário, você acha assim que você tem que trabalhar muito, porque se você puder dar tudo para o seu filho, ele vai entender que você ama ele, né? Que você está fazendo tudo para ele. Ele tem tudo que ele precisa para se desenvolver com qualidade. E só que o filho não entende isso. O filho acha que o pai, né, não dá valor nele. É aquela quando ele vira um adolescente que as coisas ficam mais difíceis daí ainda com relação ao relacionamento. É aquele filho que não te dá bola, entende? Você se sente injustiçado. Porque você fez tudo para aquele filho e ele não entende como uma linguagem de valorização. Ele não entende que você valoriza ele exatamente, você trabalhou demais, entendeu? E na realidade, quando você conversa, quando você consegue entender, ou quando esse conhecimento chega até você, você entende que aquele filho, tudo que ele queria é que você tivesse, né, abrido um pouquinho mão de uma coisa ou outra do seu trabalho e ter ido participar disso, daquilo outro. Quando ele chegasse a ser um adolescente, vocês seriam amigos, entendeu? Então, essa linguagem diferente, né, que cada um entende, se sente valorizado de uma maneira, ela vira um grande vilão e ela afasta pessoas que muito provavelmente seriam grandes amigos ou que seriam relacionamentos que deveriam ser muito próximos e que de repente não são, uma determinada, né, você vai repetindo, cada um olhando, né, cada um tratando o outro da maneira que a pessoa acha que é a maneira dela, né, de se sentir valorizada, ela valoriza o outro não entende e vocês vão se afastando. Isso com relação à família, que a gente acabou de dar o exemplo aqui. Agora você imagina isso com relação às vendas. Quem tem negócio físico sabe que é muito mais, que tem um custo muito maior você ficar buscando, né, prospectando novos clientes do que você manter os clientes que você tem. Então assim, se você busca entender, conhecer e saber o que cada cliente tem como linguagem de valorização, você personaliza bônus, brindes, bonificações, entendeu? Você não faz uma coisa para todo mundo. Uns podem, né, gostar e outros podem ir pro concorrente na primeira oportunidade que tem, porque não foi uma pessoa que se sentiu acolhida, falando, mas aquele cara acerta em cheio, cara. Cada vez que ele me dá uma coisa é exatamente aquilo que eu quero, seja um desconto, seja um prazo a mais. Então, isso é muito importante para as vendas. É muito significativo até para manutenção da venda, até para um custo menor nas suas vendas, que é uma relação. Você cria uma relação de valor com o outro e não precisa nem virar casal, né? Não precisa nem ter intimidade nem nada, mas aquela pessoa sempre que precisa daquele tipo de serviço tem você como referência, porque a pessoa se sentiu muito valorizada, porque você acertou em cheio com ela. Então, ó, hoje é isso. Eu falei que eu ia fazer uma apresentação curta, eu não consigo olhar muito ali, não sei muito do tempo. Se eu ficar conversando com vocês também, eu já perco a linha de raciocínio. Mas vamos fazer a nossa print, né, de hoje. Ó, vamos ver se dá pra ver aí. Hoje eu não coloquei a luz aqui, porque pela primeira vez eu achei que eu ia poder fazer a live com o sol ainda lá fora, mas olha, eu acho que... Espero que tenha dado aí pra vocês verem, porque já escureceu, né? Na realidade deu 5h30, já começa a escurecer. Então, mas eu acho que deu aí, beleza? Conseguiram? Qualquer coisa aí vocês me falam de novo. E daí, quem já tirou as outras prints, né, manda pra gente. Ontem eu falei sobre como funciona a plataforma. Eu acho que hoje eu não vou falar de novo, vou deixar para falar amanhã, que amanhã a gente já tem sorteio. Amanhã a gente tem também
É um tema bastante interessante com relação ao aproveitamento do tempo que a gente usa, e cada um desses conhecimentos, quando você junta eles, né, quando você consegue fazer, eu gosto da ideia de fazer um mapa completo, né, porque eu falo que o mapa te leva de um lugar para o outro, porque quando você junta eles, daí eles viram uma força muito poderosa, porque daí você combate, né, de várias maneiras possíveis, todas as possibilidades de você não fechar um negócio, ou não encher uma agenda, ou não realizar uma venda, porque você consegue, com vários pilares, sustentar aquilo que você está fazendo e realmente se caminha para a realização de uma venda. Hoje eu quero falar um pouquinho com relação aos 10%, né, que a gente colocou lá como desafio, em que a pessoa que for ganhar esse mapa vai ter esses 10%, é uma garantia que a gente dá, porque assim, os encontros eles são feitos numa semana e você tem, né, tarefas para você desenvolver e para você aplicar naquele propósito que a gente definir, porque a gente vai pré-definir uma meta e daí você vai ter tarefas para chegar naquilo. Na semana seguinte a gente vai conversar, vai olhar as nossas métricas, vai ver o placar, né, como é que a gente está. Então assim, só o fato de você se movimentar baseado em tanto conhecimento, em tanta metodologia, não tem como você não conseguir ter um resultado significativo. E eu falo assim, gente, vendedor trabalha muito com porcentagem, né? Então, falo 10%. Mas olha, se eu vendo um bem maior, né, de um valor maior, se eu conseguir avançar na negociação, eu já consigo 10%. Se eu vendo produtos, né, se eu vendo X produtos, eu posso vender um produto a mais, isso já me aumenta em 10%, né? Então, é nesse sentido, quando a gente sentar, eu tenho certeza aí que vocês vão gostar de como é que isso funciona e o fato de você aplicar, né? Que aí como diz o outro, é a cereja do bolo, né? Quando a gente vai estar junto esse mês, você vai estar aplicando isso. Então não tem como você chegar no mês seguinte e não ter melhorado, não ter desenvolvido um crescimento nas tuas vendas. Você só não vai continuar se você não continuar aplicando, mas falando um pouco de amor, eu vou falar para um amor bem interessante para você ter. Você não precisa amar vender. Porque eu conheci durante a minha vida pessoas que detestam vender, né? Às vezes até tem a ver com um perfil mais introspectivo, com um perfil mais voltado para processo, não gosto de gente, né? Não gosto de pessoas. Mas assim, você não precisa amar vender. Mas você precisa e vai, com certeza, amar os seus resultados de venda. Então é assim, a ideia de ter um primeiro resultado é porque o primeiro resultado você pensa, caramba, o negócio funciona, entendeu? Então daí você pode até não amar vender, mas você vai fazer o processo porque você ama o resultado. E você quer mais, né? Você quer aumentar, você quer mais daquele resultado. Então você não precisa, assim, com relação aos amores, aí, você não precisa amar a venda. Mas você precisa ter um primeiro resultado para você aprender a amar os resultados. Porque daí você vai continuar, porque não tem como você não querer mais daquilo que é bom, né? Gente, né? Já falei que ia ser rapidinho, já tô me passando aqui. Então, assim, caramba, não tem como não dizer, né? Gratidão imensa aí a vocês todos que estão aí em pleno feriado, me ouvindo falar, me prestigiando. E olha, eu não faço umas coisas, pra você ver como eu não tenho prática mesmo, né? Eu não peço pra ninguém apertar ali no coraçãozinho, que daí diz que o Instagram mostra pra mais gente. Eu também não sabia disso, eu tô realmente aqui aprendendo junto com vocês. Não pedi pra ninguém curtir, compartilhar alguma coisa assim, mas assim, se você achar que essa nossa série de café com vendas aí dessa semana pode ajudar alguém, né? De repente você tem uma amiga que tem um negócio que tá ali meio que patinando, tá, né, um pouco perdida, porque às vezes o negócio dela tá fechado. Então assim, se você sabe de alguém para quem você acha que isso possa criar valor, então faz isso pela gente, entendeu? Paga um pedágio aí, compartilha com alguém, manda para um amigo, fala, né, assiste lá, fica gravado. Então, tipo, todo mundo conhece alguém que tá precisando aí de uma injeção de ânimo, né, de um upgrade aí nos negócios. Então, se você puder fazer isso, já sou muito grata só de vocês estarem aqui. Mas se você quiser também, né, a gente agradece mais ainda. Então, até amanhã. Amanhã tem sorteio. Brigadíssima de coração por vocês estarem aqui. Beijo, até a próxima.